Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Trago para vocês uma notícia muito boa. Trata-se do desespero de Paulo Figueiredo com o abandono de Jair Bolsonaro e com o fato de Eduardo Bolsonaro estar sendo jogado de lado, sendo abandonado pela extrema-direita brasileira e pelo Centrão. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão demonstrando claramente em seus últimos vídeos que estão desesperados com o plano deles, que deu errado, mesmo tendo a ajuda dos Estados Unidos para pressionar o nosso país e tentar salvar Jair Bolsonaro. Agora, nesse vídeo que vamos reagir aqui, que foi postado no canal de Paulo Figueiredo, ele entrou em surto com o fato de Jair Bolsonaro estar sendo abandonado e com a humilhação que a extrema-direita brasileira e que o Centrão estão fazendo Eduardo passar nesse momento. O descartando completamente, o tratando como um ser insignificante. Vamos ver aqui na íntegra. Já vai deixando seu like, pessoal. Curte o vídeo aí para nos ajudar, não custa nada para você. O like é essencial para o nosso trabalho. Por isso que nós temos reportagens como essa no Jornal Globo. Vejam a reportagem da Bela Megali. PL e Centrão prevêem Eduardo Bolsonaro inelegível e descartam candidatura à presidência. E a reportagem diz assim: lideranças do Centrão e do próprio PL minimizam os impactos que uma eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência pode ter sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A avaliação predominante é que Tarcísio segue como o nome favorito da direita para disputar o Palácio Planalto em 26. Além disso, há a expectativa de que Eduardo esteja inelegível até lá. Chupa que a cana é doce, meu filho. A leitura é de que o deputado será condenado pelo STF na ação que investiga a sua atuação nos Estados Unidos para coagir autoridades brasileiras no contexto da tentativa de golpe de Estado. Dá pra ver o desespero na cara dele, né, pessoal? Mas isso que o Centrão disse é verdade. Eduardo Bolsonaro não tem a menor possibilidade de ser candidato à presidência da República. Ele dizer em algumas entrevistas que planeja ser candidato à presidência da República está sendo completamente ignorado pelo Centrão e pela extrema-direita brasileira. São só os dois, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que se negam a ver que a família Bolsonaro já é carta fora do baralho. E o Centrão não é besta. Essa análise de que Eduardo Bolsonaro estará inelegível antes do período eleitoral de 2026 é uma análise correta. Eduardo será condenado. Todos os analistas jurídicos indicam isso, mas Paulo Figueiredo prefere dar uma falsa esperança para os gados que ainda acreditam nessas criaturas. Tarcísio é o nome favorito do sistema, é o nome favorito do Supremo Tribunal Federal, é o nome favorito de boa parte do Centrão, mas continua a reportagem. Além disso, lideranças do Centrão acreditam que construirão uma aliança com diversos partidos em torno da candidatura do Tarcísio, fator que esvaziaria o movimento de Eduardo Bolsonaro junto a legendas da direita. Hoje, os manda-chuvas partidários não veem sigla de peso disposta a abrigar o deputado, caso ele siga com o plano de concorrer à presidência. Ai, pessoal, olha a cara de frustração dele. É triste, né? Abandonados, largados às traças, Eduardo Bolsonaro tendo um sonho agora jogado no lixo, porque o Centrão acaba de deixar claro que ele não terá apoio para seguir com essa candidatura. É sensacional para nós brasileiros vendo a lama em que vocês estão. E essa sua carinha, Paulo Figueiredo, não tem preço. Você tem Eduardo Bolsonaro defendendo, de fato, a nossa visão para o Brasil, que é a visão da direita nacional populista, e um establishment, e um Centrão, e um STF querendo fazer uma aliança de todo mundo, PP, União Brasil, PSD, republicanos, etc., para tornar completamente inviável qualquer outra candidatura de um outro partido. Como eu disse para vocês, ele está completamente desesperado. Mas não é só ele. Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e os bolsonaristas que ainda acreditam nesses caras compartilham do mesmo sentimento. Só que eles podem espernear, fazer o escarcéu que quiserem, virem para as redes sociais que nada mudará a situação dele. E vocês viram o que o Milei quer fazer com o povo argentino? Olha só o que esse cara é capaz. E o Milei na Argentina agora quer aumentar a jornada diária máxima de trabalho de 8 para 12 horas por dia, na reforma trabalhista que ele está propondo agora. O projeto também permite que parte do salário seja pago pelo empresário em forma de cesta básica, além do parcelamento de férias e indenizações trabalhistas. É praticamente uma semi-escravidão. Esse é o projeto da extrema-direita para a classe trabalhadora. Enquanto a gente está aqui no Brasil lutando pelo fim da escala 6x1, contra a precarização de direitos trabalhistas como um todo, essa nova extrema-direita na Argentina, no Brasil, no mundo inteiro, quer isso daí.
trabalhadores cada vez com menos direitos, cada vez trabalhando mais e ganhando menos. Porque lembremos, o Bolsonaro, em seus 4 anos, não deu qualquer aumento real no salário mínimo. O Kim Kataguiri, de extrema-direita, do MBL, agora apresentou um projeto também que é a mesma lógica do Bolsonaro, congelar o valor real do salário mínimo até 2031. E se essa gente tivesse poderes absolutos, coisa que eles não têm, com certeza eles eliminariam completamente a CLT aqui no Brasil e a legislação trabalhista na Argentina. Eles odeiam qualquer regulação trabalhista, a existência de um salário mínimo, férias remuneradas, descanso semanal, limite de jornada, mesmo que em 12 horas no caso da Argentina. Por eles, a empresa decidiria tudo sozinha. E o trabalhador ou aceita ou fica desempregado. Esse é o projeto da extrema-direita para a classe. E vamos ver aqui uma entrevista espetacular que o Lindbergh concedeu à TV Brasil, onde ele humilhou Jair Bolsonaro e revelou ao vivo toda a verdade que eles sempre tentaram esconder. Esse pessoal, quando eles compraram o discurso da ala mais maluca do bolsonarismo. Não estou falando de como os Estados Unidos. Tem hora que ele fala aqui, ó, funcionários brasileiros também estão perseguindo o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Que funcionários brasileiros? É a justiça. Sim, confunde executivo com o judiciário propositalmente, que foi feito aqui no Brasil também. Claro. Para misturar a imagem do ministro Alexandre de Moraes com Lula, do governo com o STF. Claro, Só confusão proposital. Ele continua só um trecho. O governo do Brasil acusou injustamente Bolsonaro de múltiplos crimes relacionados ao segundo turno eleitoral. E o Supremo decidiu erroneamente que Bolsonaro deve ser julgado por essas acusações criminais injustificadas, como se não existisse trama golpista. Claro. Aí ele fala das eleições, né? Fala a perseguição política, através de processos forjados, pode inclusive minar a capacidade do Brasil de realizar uma eleição livre e justa para a presidência de 2020. Isso aqui é muito grave. O Lindbergh parece que não foi escrito pelo Trump, né? Pois é, parece. Aqui tem uma coisa que, de fato, o Eduardo Bolsonaro, ele assume. Eu participei de tudo, eu tô articulando. Tem foto, você sabia que o Eduardo Bolsonaro estava em Washington quando houve a invasão do Capitólio? Aquela, contestando a derrota 6 de janeiro. 6 de janeiro. No dia 4 de janeiro, ele levou filho ou filha dele, com a esposa dele, e tem uma foto dele com Ivanka Trump. Iam começar uma investigação, e é bom, eu tô falando isso pra você ir atrás. Claro. O Eduardo Bolsonaro ou o Paulo Figueiredo? O Eduardo Bolsonaro estava lá. Tá. Teve um parlamentar que queria colocar ele numa investigação, porque teve uma reunião prévia de 30 pessoas para a organização daquilo do Capitólio, e a suspeita é que ele participou daquilo. Então ele é um elemento da extrema-direita organizado. Ele está por trás, por isso que eu entrei com um projeto de alta traição nacional. Você sabe que não tem crime de traição nacional. Nós não temos um. Só no Código Militar. Só no Código Em tempo de Militar. guerra. Só no Código Militar. Que inclui, inclusive, pena capital. Inclusive Tem pena capital, as pessoas não sabem, mas em traição militar em tempos de guerra, temos pena capital. Eu, inclusive, apresentei com o Randolph pedi a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro em cima do Código Militar. Ele pode ser aplicado a civis também. Mas a gente quer agora tipificar isso. Porque, veja, é muito grave o que está acontecendo. Ele, para salvar o pai dele, está chantageando o Brasil todo. Colocando uma faca no pescoço de cada brasileiro e dizendo o seguinte: ou vocês fazem anistia, ou vocês param o julgamento do Supremo, ou vocês vão pagar com tarifas, com sanções. Isso, Demore, eu não consigo lembrar na história uma ingerência, uma agressão externa tão violenta. Eu acho que as pessoas estão subestimando. A frase exata que eles usaram na entrevista que eu fiz com o Figueiredo e com o Eduardo Bolsonaro é: se precisar pegar o Alexandre de Moraes de qualquer modo, a gente vai queimar a floresta inteira. Exatamente. Entendemos como? Vamos queimar o Brasil, tarifa, sanção, o que for, né? E ele chantageou todo mundo. Chantageou o presidente da Câmara chamando Lei Magnitsky. Não estava assinando a Lei Magnitsky. Sim. Eu entrei com essa decisão do Moraes, do bloqueio da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, eu entrei no Supremo para pedir, deixar claro, no medida cautelar, que as instituições financeiras não podem cumprir nada dessa Lei Magnitsky aqui no Brasil. Por Aqui exemplo, no o Banco do Brasil não pode bloquear a conta do ministro aqui no Brasil. Bradesco, Itaú, Privados e públicos. Público, É um tudo. Nós temos leis nacionais. Veja bem, uma sanção unilateral de um país só pode ser aplicada aqui se tiver no nosso ordenamento jurídico. Claro. Aí eu pedi, sabe o que eles estão fazendo agora? Estão dizendo o seguinte: vai vir uma outra resolução dos Estados Unidos obrigando os bancos. Mas como é que eles vão obrigar? Os bancos aqui, eles utilizam, cada um desses bancos, Bradesco, Itaú, eles têm operações com os Estados Unidos. Claro. Você veja o grau de ingerência que nós estamos enfrentando. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer um movimento, uma grande frente nacional. Eu vi o Arminio Fraga dando entrevista, e eu discordo do Arminio na economia muito, mas dando entrevista dizendo o seguinte: isso é inaceitável. Você colocar questões políticas para ameaçar em cima de tarifas. Então veja, tem condições de fazer uma frente mais ampla para defender o Brasil nesse momento. O que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro agora? Quais são os caminhos? Ele pode ser cassado via comissão de ética, ele pode perder mandato por falta. Quais são as opções de ele ser enxotado da Câmara? E isso tá andando? Tá parado? Tá funcionando? Eu tenho 2 pedidos de cassação dele no Conselho de Ética, mas que não foi nem pro Conselho de Ética. Por quê? Ainda não mandaram. A mesa não mandou. Mas é a vontade da presidência do... Da presidência, que tem uma pressão muito grande, porque eles têm força lá. Só que os fatos mudaram. Claro. Isso não pode acontecer. Claro. Aí eu tenho também um pedido, a gente entrou, de ir pro Supremo, de um afastamento dele, cautelar pelo Supremo também. Alegando? Alegando isso. Alta traição nacional, atentado à soberania, coação no custo do processo. Por que coação no custo do processo? Porque eles estão querendo intervir no julgamento. Claro. Toda essa pressão, pressionar o juiz, Lógico. obstrução de justiça. Lógico. Eu sei que esse é um tema complexo, mas veja bem, nós estamos voltando aos nossos trabalhos. Como é que a gente vai na Câmara achar que tá normal, tendo Carla Zambelli presa na Itália como deputada federal, ter Eduardo Bolsonaro conspirando contra o país como deputado federal? Então esse vai ser um tema pra gente central. A gente via antes dessa movimentação do Eduardo Bolsonaro, eu até
Uma avaliação, assim, eu acho que eles se perderam no personagem, tá? Queria te ouvir em relação a isso depois também. Acho que a coisa foi longe demais, em boa medida, os Estados Unidos estão usando eles como laranja, porque viram que é o único país onde tem uma massa que eles podem manobrar contra o próprio país. Isso não aconteceu no Canadá. O Canadá se uniu, todo mundo se uniu quando o Trump foi pra cima. O México se uniu, a Colômbia se uniu, os países nórdicos se uniram em relação ao tema da Groenlândia. Você não viu nem a extrema-direita da Suécia, que tá forte lá, né? Ficou do lado da Dinamarca na questão da Groenlândia. No Brasil, acho que o Trump olhou e falou, bom, lá tem um monte de vira-lata que eu posso usar essa gente, né? Pra fazer confusão. E a coisa parece que andou muito, mas debatia-se um pouco antes do recesso, ainda resquício de que poderia haver algum tipo de anistia. O senador Alessandro Vieira veio com um projeto que seria um pouco mais ameno, pra ser não uma anistia, mas mudar a lei pra pegar com penas menores as pessoas que têm menos importância, em golpes futuros, digamos assim, não retroagiria pro 8 de janeiro. Esse debate, a gente pode dizer, deputado, que daqui até a eleição do ano que vem, ele tá enterrado ou ele está congelado? Qual que é a sua avaliação de sentir o pulso da Câmara? Eu acho que não tem condições políticas de se votar isso na Câmara. Tá. Porque é demais. Seria o parlamento, isso é difícil até pro Centrão, seria o parlamento se render a uma chantagem. Ou seja, coloca a faca no pescoço, todo mundo diz, vota anistia, se não tem tarifa. E a gente vai fazer isso. É por isso que tem um ponto que é inegociável. O presidente Lula está muito certo. Nós não podemos negociar a nossa soberania, a democracia. Porque se a gente aceita isso, sabe o que acontece, Demônio? Nós viramos colônia. Eu não tenho dúvida de dizer que o projeto que tem na cabeça do Trump é um plano de recolonização da América Latina. Tratar a gente como colônia. Um presidente de fora dizer o seguinte, dá pito, tem que parar o julgamento do Bolsonaro. É isso. Mas eles se acham assim. Porque aqui tem dois problemas. Sim. Tem a traição da família Bolsonaro, o viralatismo, quintas colunas, tá? O Trump tá fazendo tudo isso porque sabe que eles aqui articulam, defendem, tiveram passeatos com bandeira do Trump. Claro. Então veja, tem esse lado, mas tem um outro lado. O Trump, que tá destruindo os resquícios de democracia dos Estados Unidos. É uma caminhada autoritária. E eles se acham daquele jeito mesmo. Eles se acham mesmo um império. É difícil entender isso, mas na cabeça deles é essa. Sim. Muito tempo na história, eu falei da doutrina Monroe, no começo do século XX, o Theodore Roosevelt, que não era o Franklin Roosevelt, ele fez um comunicado que deixava de forma clara o papel na América Latina dos Estados Unidos como polícia aqui. Ser os mediadores. Você veja que os bolsonaristas, Demônio, eles viviam dizendo o seguinte, os militares são poder moderador. Não era isso que eles falavam o tempo todo? Pra purificar a nação. Essa palavra aparece em vários momentos da história. Agora o poder moderador para eles é o Trump. Os que se sentiram abandonados pelo exército por não ter dado golpe, estão procurando um agente externo agora pra continuar o golpe. Isso aqui é muita loucura que tá vendo, cara. Como vocês viram aí, pessoal, foi lapada atrás de lapada. Esses foram alguns trechos apenas da entrevista. Recomendo que vocês assistam a entrevista completa que está no canal do TV Brasil. O Lindbergh realmente amassou o Eduardo Bolsonaro, amassou o Jair Bolsonaro, expôs que toda essa ação de Donald Trump, do governo norte-americano, sobre o Brasil está sendo motivada por mentiras contadas pelos bolsonaristas e expôs o que deve acontecer com o Eduardo Bolsonaro. O que vocês acham? Vai comentando sua opinião aqui abaixo, deixe seu like no vídeo, não saia do vídeo sem curtir, pessoal, peço sua ajuda. Se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aí na tela. Logo mais a gente volta com mais notícias. Um abraço a todos.